Olá, meu caro, olá, minha cara, como vai? Tudo bem? Estou eu aqui de novo, professor Giovanni Magalhães, professor de Direito Empresarial, seu professor de Direito Empresarial 1 na Unifor, no semestre 2020.1. Como você sabe, nós estamos aí passando por essa pandemia de escala global aí que é a Covid-19, mês de abril com as nossas aulas presenciais aí suspensas, tá? E aí como a gente não tem como parar o semestre, temos um programa a cumprir e a gente adotou então essa metodologia para as aulas remotas, de algumas aulas serem ministradas através de vídeos que a gente postou aqui no YouTube, nosso canal, que depois de um longo tempo nós reabrimos aí trazendo novos vídeos, tá? E aí a ideia é que esse canal então ele venha a evoluir sempre com novos vídeos aí, com aulas como essas, com dicas aí de direito empresarial, seja para você que está estudando, seja para você que quer aplicar direito empresarial na prática, tá? Meu objetivo é facilitar a sua vida com direito empresarial. Quero que você entenda direito empresarial de modo facilitado, porém em nível top, tá joia? Nós estamos estudando classificações de sociedades. Essa é a sexta e última parte das classificações de sociedades. Se você está assistindo esse vídeo como o primeiro dessa temática, eu sugiro a você buscar os vídeos anteriores e fazer essa maratona de vídeos aí sobre a classificação de sociedades. Por meio delas, a gente está fazendo todo um apanhado, digamos assim, todo um apanhado de direito societário. Estamos estudando as classificações e trazendo consequências legais, práticas importantes dela para a gente fazer uma boa base de direito societário, um dos temas mais importantes aí, seja para a prova de OAB, seja para a prova de concurso público, quando é onde a gente tem as questões mais difíceis, mais profundas aí, e é um dos braços importantes da advocacia empresarial, a advocacia societária, tá? A propósito, se está me conhecendo agora, dá um like aí, dá um joinha aí no nosso vídeo, tá? Se inscreve no canal para que você possa vir a ter acesso aí aos novos vídeos que a gente vier postando sobre a temática. Valeu? Bom, vamos ver o que a gente tem para hoje. Quero trabalhar com você a última das classificações que eu preparei e que tem um contorno importante, prático para você, tá? Tanto em nível de fazer provas, quanto em nível de advocacia mesmo, tá? Classificação que eu quero examinar com você hoje, veja só, é a classificação quanto à estrutura econômica. Não confunda os nomes, hein? Uma coisa é a classificação quanto à natureza econômica, outra coisa é a classificação quanto à estrutura econômica. Veja bem, quanto à natureza econômica, é a classificação que a gente faz das sociedades em sociedade empresária, sociedade simples. Importante aí para ver a questão de competência de registro e de tratamento jurídico da crise financeira. Agora, eu não estou falando mais disso. Estou falando da estrutura econômica da sociedade, cuja classificação, como a gente viu, vai se dar em sociedade de pessoas de um lado, sociedade de capital do outro. A diferença conceitual central para a gente partir para os aspectos pragmáticos. A diferença central é a seguinte, cara. Sociedade de pessoas, ela é formada, ela é constituída de maneira intuito personae. Vale dizer, o vínculo jurídico dos sócios é pessoal, é personalíssimo. A affectio societatis existente, ela é subjetiva. Por exemplo, sou seu sócio em razão de você ter sido meu aluno, em razão de você ter sido amigo de infância, em razão de você morar no mesmo prédio que eu, em razão da gente ter o mesmo objetivo de vida, ou por aí vai. Veja que o que está motivando a sociedade é uma questão pessoal, subjetiva.
intuito personae, sociedade de pessoas. A gente vai perceber o seguinte, nessa sociedade dita de pessoas, vai existir uma espécie de aproximação, não é? Entre a personalidade e o patrimônio da sociedade e a personalidade e o patrimônio dos sócios. O contrário é o que a gente tem na sociedade de capital. Sociedade de capital é aquela sociedade constituída intuito rei, em razão da coisa, vale dizer, a affectio societatis aqui, se existir, ela é objetiva, ela é econômica, ela é patrimonial. Quero ser seu sócio, você tem dinheiro, você quer ser meu sócio, desinidem. Tá? E aí, dessa concepção, decorre uma série de características alinhavadas pela doutrina. É importante a gente entender, portanto, todo o perfil doutrinário da sociedade de pessoas, todo o perfil doutrinário da sociedade de capital, mas já sabendo que, do ponto de vista legal, não existe mais uma sociedade que seja 100% de pessoas ou 100% de capital. Esse 100% ele vai vir através, né? Através, por assim dizer, do que tiver escrito no contrato social. É pelo conjunto das características que a gente vai examinar nessa videoaula que a gente vai poder, então, apontar que determinado tipo legal é de pessoas, enquanto que o outro tipo legal é de capital. Vamos examinar comigo, então, essas características aí atribuídas pela doutrina a cada um dos perfis? A gente vai fazer isso nesse vídeo. Vamos examinar cada uma dessas características para entender a divisão doutrinária dos tipos legais em sociedade de pessoas de capital e entender o contorno prático disso. Vem comigo, então. Deixa eu abrir o slide, então, para a gente poder começar a trabalhar essa história. Veja bem, tá? Veja bem, na sociedade, primeiro ponto importante aqui vai dizer respeito justamente a como se dá a gestão da sociedade, a como está estruturada a administração daquela determinada sociedade. Qual é o princípio organizacional que eu estou usando? Por quê? Na sociedade dita de pessoas, a sociedade de pessoas ela vai fazer uso do chamado princípio da auto-organicidade. Esse princípio ele vai nos dizer o quê? Que aquele órgão societário pode ser ocupado somente por elemento que pertence ao quadro de sócio. Daí você vê aí no slide, na sociedade de pessoas, ela é administrada somente por quem é sócio. Você precisa ser sócio para você ser nomeado administrador. Já na de capital, não. Na de capital, a gente usa o princípio da heteroorganicidade. O órgão societário pode ser ocupado por um elemento estranho ao quadro de sócios, daí hétero. Então, na sociedade capital, eu não preciso ser sócio para ser nomeado administrador. Aí você já vai vendo, né? Se o tipo legal, se o contrato social exige sócio, de pessoas por essa característica. Não exige de capital. Olha a aproximação. Eu tenho que ser sócio para ser administrador. Na de pessoas. Na de capital, olha o afastamento. Eu não preciso ser sócio para ser administrador. Na de pessoas, algum sócio, em regra, precisa ter responsabilidade ilimitada, ou seja, algum dos empreendedores vão pagar a conta, vai pagar a conta em razão do insucesso da empresa. Tá? Então, tem que ter pelo menos um com a responsabilidade de assumir, né, aí a conta relacionada aos débitos das obrigações sociais. Isso em regra. Já na de capital, não. Todo mundo vai ter responsabilidade limitada. Tá? Na sociedade de pessoas, a gente adota firma como nome empresarial. Normalmente o nome de quem? Daquele sócio que tem responsabilidade limitada e é ele justamente o administrador da sociedade. Olha a aproximação do sócio com a sociedade. Na de capital, utiliza-se denominação. A gente sabe que o nome empresarial do tipo denominação é montado a partir de um nome abstrato, de um nome que não precisa ser nome de sócio, porque todos os sócios estão com padrão de responsabilidade limitada, patrimônio protegido, não precisam serem os administradores. Mas não é só isso. Além disso, veja,
Numa sociedade de pessoas, não se permite a participação de incapaz, com um detalhe importante e digno de nota, hein? Na sociedade de pessoas, a incapacidade superveniente é motivo para a exclusão do sócio, tá? Motivo bastante suficiente para a exclusão do sócio. Já na sociedade de capital, não. Admite-se a participação de incapaz e o fato do sócio inicialmente capaz se tornar incapaz não vai ser motivo relevante para que ele venha a ser excluído da sociedade. Outro exemplo, é possível ocorrer na sociedade de pessoas a exclusão de sócio por quebra da affectio societatis. Veja que quando a affectio societatis ela é subjetiva, ela é pessoal. Então, pode acontecer determinado fato que quebre aí essa afeição, esse intuito de continuarem associados, né? Pode acontecer um fato que venha fazer com que essa relação ela simplesmente não tenha mais como prosseguir no caso concreto. Então, se eu estou diante de uma sociedade de pessoas, é possível que o sócio que tenha quebrado a affectio societatis venha a ser excluído da sociedade. Isso não acontece numa sociedade capital. Sabe como é que a sociedade capital funciona? Lembra daquele ditado popular? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Isso é o acionista que quebra, isso é o acionista, já antecipando, né? Isso é o sócio que quebra a affectio societatis, a sociedade capital. Não dá para você expulsá-lo por quebra da affectio societatis. O que acontece aqui é os demais sócios simplesmente abandonarem aquele sócio faltoso dentro da sociedade, mas sem poderem excluí-los. Além disso, uma outra questão importante: a morte do sócio gera dissolução parcial. A morte do sócio é uma hipótese de resolução da sociedade, se você na sociedade de pessoas, não é? Ou seja, o sócio faleceu, a ideia é pegar essa cota, transformar em dinheiro e entregar para os herdeiros se engalfinharem lá no inventário. Já na sociedade de capital, não. A sociedade de capital, a morte do sócio não gera dissolução. O sócio faleceu, os herdeiros se tornam sócios em seu lugar. Por final, aquela que talvez seja a classificação mais importante, porque é inclusive utilizada pela doutrina, pela jurisprudência, ou mais das vezes, para definir a natureza econômica da LTDA. Numa sociedade de pessoas, não é livre o ingresso de novo sócio. Para você se tornar sócio da sociedade de pessoas, não basta só você comprar uma cota de quem já é sócio. É preciso que os demais sócios concordem com a sua entrada. Se não houver essa concordância, você não consegue entrar na sociedade. Já na de capital, não. Na de capital, é livre o ingresso de novo sócio. Se você é sócio da sociedade capital e eu adquiro a sua cota, isso por si só já me torna sócio, não havendo a necessidade da aprovação da minha entrada por alguém. Então, perceba, né? Esses são justamente os padrões que a doutrina vai apontar para nós. De um lado, o padrão para a sociedade de pessoas, de outro lado, o padrão para a sociedade de capital. Como eu disse para você, hoje em dia a gente não tem uma sociedade que seja 100% de pessoas, que seja 100% de capital. A gente vai fazer isso por maioria. Se a sociedade tem mais classificações para o lado de cá, ela é de pessoas. Se ela tem mais classificações para o lado de cá, ela é de capital. É isso que a gente faz, tá? E aí, para facilitar a sua vida, veja, sociedade de pessoas são quem? Todas, à exceção da LTDA, da SA e da Comando de Operações. Ou seja, dos 9 tipos de sociedade, apenas 3 não podem ser enquadrados diretamente como sociedade de pessoas. 6 serão, tá? Todas menos quem? LTDA, SA e Comandita por Ações.
A sociedade anônima e a sociedade em comando de corporações, em regra, elas são consideradas sociedades de capital. Já a limitada, ela adota perfil híbrido. Veja no caso da limitada que, tirando essa linha aqui, ó, que é a linha que trata da responsabilidade dos sócios, eu posso jogar a limitada toda para o lado de cá e eu posso jogar a limitada toda para o lado de cá. Então, o que acontece? A limitada ela adota perfil híbrido porque só o caso concreto é que vai nos mostrar, não é só o caso concreto é que vai nos mostrar aí se eu estou diante de uma sociedade limitada de perfil personalista de pessoas ou de perfil de capital, perfil capitalista de capital. E essa diferença é importante porque é importante para o tema relacionado à penhora de cotas. Meus caros, apesar do que o CPC diz que as cotas de sociedade empresária são penhoráveis, você precisa ver isso com reservas, porque a depender do tipo societário em favor do credor, você só vai conseguir a penhora dos lucros, a penhora dos lucros ou a liquidação da cota. É o que a gente tem no artigo 1026 do Código Civil. Tá? Então, a depender do caso concreto, ora vai dar para fazer penhora na LTDA, ora não vai dar para fazer. A gente tem jurisprudência, inclusive, para esses dois lados. Isso evidenciando justamente o quê? A questão da natureza da estrutura da sociedade. A sociedade é personalista ou é capitalista? O grande critério para esse debate é o quê? É esse último critério da nossa tabela. É livre o ingresso de novos sócios ou não é livre? Tá? Como é que está a cláusula de cessão de cotas? Está liberada a cessão de cotas para quem eu quiser ou não? É preciso ainda a aprovação de um percentual do capital para a entrada do sócio. Se for livre o ingresso de novos sócios, eu estou diante aí de uma sociedade de capital, resultado, vai ser possível a penhora de cotas numa LTDA. Se não for livre o ingresso de novos sócios, eu estou diante de uma sociedade limitada de pessoas, não será possível a penhora de cotas. Tá? E para fechar esse vídeo, é importante ainda fazer menção para você o seguinte: apesar de a doutrina apontar a sociedade anônima como uma sociedade de capital, a bem da verdade, é bom que se diga que o STJ já de longa data entende, tá? Isso não virou súmula, mas é entendimento consolidado, você precisa saber porque não está no seu vademecum. O STJ entende de maneira consolidada já que existe uma situação em que a sociedade anônima ela pode ser considerada de pessoas. Uma única situação de exceção que você precisa ficar ligado. Para a gente pensar em sociedade anônima de pessoas, na visão do STJ, eu tenho 3 características cumulativas e necessárias. A primeira delas, eu preciso estar diante de uma sociedade fechada. Sociedade aberta jamais vai ser de pessoas. Segunda, eu preciso estar diante de uma sociedade que as ações sejam pertencentes de integrantes de um mesmo grupo ou entidade familiar. Ou seja, os acionistas são tudo parente, é tudo primo, irmão, agregado, etc. E terceiro, falta de liquidez e dispersão das ações do mercado. Seu conceito um pouco mais técnico, que não dá para falar numa aula como essa, mas na essência a ideia é o seguinte: você é acionista dessa sociedade, você não quer mais continuar lá, qual é o seu caminho? Regra geral, você não vai ter o direito de retirada. Regra geral, você vai ter que procurar vender suas ações no mercado. Né? Se você vai ao mercado tentar vender as ações, e das duas, uma, ou você não encontra comprador, ou o comprador está dando um preço muito abaixo daquilo que você pretende vender, é porque as ações dessa companhia não têm liquidez, não têm dispersão. Então, é isso. SA fechada, sócio do mesmo grupo familiar, por falta de liquidez e dispersão das ações do mercado, neste caso, a sociedade anônima, ela será considerada sociedade anônima de pessoas.
Beleza com isso, meus amigos? Então, a gente mata aqui, nessa videoaula, essa maratona de 6 aulas aí sobre classificação de sociedades, onde, além da gente apontar para você a classificação das sociedades, eu também trago para você algumas questões práticas importantes que sempre aparecem aí, seja na sua prova da faculdade, seja no seu exame de ordem, seja no seu concurso público, seja para você, hein, meu aluno de Direito Empresarial 1 do semestre 2020.1. Isso pode aparecer nas nossas provas, tá joia? Bom, eu me despeço então desse vídeo, né? Já que a gente está nesse período de pandemia que não pode dar as mãos, eu me despeço nesse vídeo trocando aquele aperto de mão pela saudação de Wakanda em homenagem a Giovanni Neto. Tá joia? Valeu e até um próximo tema e até uma próxima aula.